Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Agile Expert. Eu sou o professor João Scheab, estou aí no mercado há 15 anos ou mais, sou formado em engenharia de software, pós-graduado em administração de empresas e também pós-graduado em Agile Coach. Tudo aquilo que nós estamos conversando aqui nessas últimas aulas e também nas próximas, eu vivencio no mercado e quero dividir esse conhecimento, essa experiência com vocês. Espero que some bastante. Nesta aula, nós vamos falar de mais 4 princípios da agilidade. Os 4 últimos. Nós vamos falar do 9, 10, 11 e 12. Né? Completando, então, o Manifesto Ágil, com seus 4 valores que nós vimos nas aulas passadas e dos 12 princípios. Nós vamos falar hoje de excelência técnica, nós vamos falar de simplicidade, esse é um princípio que eu gosto muito. Nós vamos falar de times auto-organizáveis e nós vamos falar de reflexões e melhorias. Tá certo? Nono princípio da agilidade. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumentam a agilidade. Esse daqui é um princípio mais técnico, tá? Ele não vai envolver tanto o gerente, ele não vai envolver tanto o cliente, o investidor, o patrocinador. Esse daqui vai dizer mais a respeito da sua equipe, né? A excelência técnica, as soluções que são dadas, elas devem ser o mais caprichadas possíveis. Elas devem ter os melhores padrões de projetos ou soluções dadas no mercado. E como isso também está em constante evolução, né? Cada semana, se bobear, cada mês, estão surgindo novas versões de tecnologia, novas soluções, novas ferramentas, novos programas que podem dar aí soluções aí para os seus projetos. Nesse ponto aqui, nós estamos falando de que a própria equipe, com sua senioridade, com sua experiência, ela vai ali elaborar e vai sugerir ali uma solução com excelência técnica, quer seja na aparência, quer seja na arquitetura, quer seja na segurança, quer seja no desempenho do software, tudo deve ser com a máxima excelência. O grande benefício disso, e aqui a gente vai puxar um pouco para a situação, então vamos trazer aqui para uma situação do dia a dia, né? Começar um projeto, começar uma solução sem pensar muito nessa excelência técnica, ele pode ser um erro que pode custar muito caro no futuro, né? Você pode até ter ali uma senioridade, né? Uma experiência capaz de contornar essa situação, mas projetar, desenhar propostas de telas e arquiteturas bem pensadas, com muita excelência técnica, ele ajuda muito a receber novas implementações e mudanças. O que eu quero dizer é o seguinte: você já tem boa parte do seu projeto em andamento. Lembra lá do skate, patinete, da bicicleta? Então você já está lá na etapa da bicicleta. Só que você projetou aquela bicicleta super bem. Né, tem todo o projeto ali muito bem amarradinho. Aí agora você quer colocar um motor, um tanque e um banco maior. Se você fez aquele projeto bem, você consegue adaptar, colocar ali no quadro essa nova proposta. Agora, se você fez uma coisa meio sem pensar, pode ser que você tenha ali uma situação que você precise refazer ou que nem seja tão aplicável assim essa mudança. E como nós estamos falando de um valor da agilidade, que é receber bem as mudanças, mesmo no final do processo, essa colaboração com o cliente, então exige-se essa excelência técnica. Você corre o risco de, se não fizer essa excelência técnica, que seu projeto se torne uma grande colcha de retalho, sem controle, sem domínio, sem muito padrão, e isso pode ser um problema sim. E aí, se tem um novo membro na sua equipe, ele vai ter uma curva de aprendizado muito maior se tiver uma coisa sem essa excelência técnica. Quando está tudo muito bem instruído, bem orientado, tecnicamente, qualquer nova pessoa que entrar, ela tem ali uma curva de aprendizado muito mais rápido, com uma eficiência de produção muito boa, muito rápido. 10º princípio, simplicidade é essencial. É a arte de maximizar a quantidade de trabalho não feito. É uma frase até um pouco meio estranha, mas eu adoro, inclusive, essa imagem que está aqui do meu lado. Muita gente costuma, diante de um problema, né, você colocar uma solução muito grande. Essa imagem representa aí
um canhão para matar um mosquito. Tá bom, é uma montagem, né? Não tem mosquito desse tamanho, ainda bem, mas nós estamos falando aqui de, às vezes, o cliente tem um problema mais simples e a sua solução ela é engenhosa demais. É uma solução complicada demais, difícil de ser produzida, que envolve muitos detalhes. Às vezes, uma raquetinha elétrica ou até um equipamento que você coloca na energia elétrica lá, que libera um gás que espanta os mosquitos, né, um repelente, já poderia resolver. E aqui está sendo proposto uma solução, um tanque, um canhão com pólvora que envolve riscos, envolve isso. É só uma analogia diante de problemas muito simples. Por exemplo, eu quero... vamos falar daquele do fast food, né, que nós até demos exemplo na aula passada. Você ali pediu o seu sanduíche. A única coisa que você quer é que seja entregue ali naquela caixinha ou embaladinho num papel ali, um papel, né, com higiene ali, né? E aí, para você segurar, receber o sanduíche. E aí alguém está pensando numa solução para isso. E aí ele coloca ali um equipamento que embala a vácuo, que põe um selo, que faz uma checagem, quando na verdade é um papel dobrado, eu resolveria. Tá? Se a gente colocar aqui uma situação, vou colocar uma seguinte situação que é bem legal a gente pensar. Foi colocado diante de você um desafio, ok? Há um problema, uma dor, uma necessidade. E você, lá na sua empresa, é um dos responsáveis por ajudar a pensar na solução. Seja ele com viés técnico ou com ajuda criativa mesmo. Não tem problema. O problema é, em uma fábrica de sabonete, algumas caixinhas estão sendo enviadas vazias aos mercados. Identificar um problema na linha de produção. Como que resolve e mantém a mesma produtividade isso? Uma equipe pensou em colocar uma balança de alta precisão. Assim, na hora que a caixinha está vazia, a balança identifica, ok? Porque a que está com sabonete fica mais pesada. E aí coloca uma verificação a laser para checar a temperatura da caixinha, ok? Uma visão raio-x para identificar se é um volume. E às vezes colocou até como se fosse um taco de sinuca, né? Um equipamento automatizado que na hora que viu a caixinha, ele dá um chute nela e ela sai da linha de produção. A outra equipe, ela pensou através da simplicidade que se colocar um ventilador apontado para a esteira já resolveria. O ventilador não empurra o sabonete, né, a caixinha com o sabonete, mas ele empurra a caixinha vazia. Ou seja, essa é uma situação real de mercado. Inclusive, ela é até famosa. Ela realmente aconteceu. E um ventilador foi o bastante para resolver toda a situação. Simplicidade, eu adoro esse princípio, porque é ele que realmente vai fazer com que seus projetos sejam mais aderentes, que eles sejam entregues com muito mais valor, porque o cliente está pedindo ali uma solução simples. E o feedback dele você vai incrementando também com a mesma simplicidade. Lembra? Bola um skate em vez de bolar um projeto maior. Depois elabora um patinete. Vai sempre sendo mais simples diante das necessidades. O 11º princípio da agilidade, o penúltimo. As melhores arquiteturas, requisitos e designs, eles emergem de equipes auto-organizáveis. Esse talvez é o princípio que mais incomoda as empresas cuja cultura da empresa sejam culturas mais tradicionais, com bastante hierarquia, por exemplo, né? É quando você está numa equipe, que a equipe tem um gerente, e o gerente tem um supervisor, que tem um superintendente, que tem um gerente de área, um gerente geral, um diretor, e por aí você tem quantas hierarquias forem necessárias. Esse tipo de empresa costuma sofrer mais com esse princípio da agilidade. Por quê? Você vai dar autonomia, você vai dar liberdade, inclusive de decisões, para as equipes, sobretudo na parte técnica. Você pode reparar que o próprio princípio fala que as melhores arquiteturas, requisitos e designs, né, projetos, aparências ou vários tipos de designs, né, eles podem ser aplicados, eles emergem dessas equipes. E quando fala em equipe auto-organizável, nós estamos falando que às vezes é a própria equipe que vai entender a maneira como ela vai se reunir, o horário, o tipo de documentação que ela entende necessária para a própria equipe, as definições que eles vão encontrar de
item pronto para ser desenvolvido, item pronto para ser entregue. Obviamente, né, há um consenso entre todos os participantes, mas esse princípio ele vem dizer o seguinte: dê poder, dê autonomia às equipes para que se elas auto-organizem, não decidam por elas. Por exemplo, na minha prática, né, onde eu trabalho, eu tenho 8 equipes, né, são quase 60 pessoas. Bastante gente, bastante projeto, bastante coisa. Eu marquei, por exemplo, uma reunião de reflexão, que inclusive é o próximo princípio que nós vamos falar, marquei para uma quinta-feira com eles. À medida que a gente fez esse trabalho de reflexão, né, de retrospectiva, o próprio time falou: Sheab, eu entendo que essa reunião poderia acontecer na sexta-feira melhor, porque ele é no final de um ciclo nosso de trabalho e fica mais fácil a gente fazer. Imediatamente eu falei: está decidido, vocês escolheram a melhor forma de se organizarem. Todo agilista ou todo gerente de projetos sobre a metodologia ágil, ele não deve ser um fator de tropeço ou um fator de decisão em cima de auto-organizações da equipe. Ele tem que ser sempre um facilitador, alguém que vai produzir isso na equipe. Falando aqui de uma situação, né? A dependência de um gestor para organizar a produção de uma equipe, ele pode acabar atrapalhando um mindset da agilidade. Equipes com maior autonomia são mais eficientes. Equipes auto-organizáveis trabalham em direção às metas acordadas e eles têm ainda a liberdade de decidir qual é a melhor forma de realizar esse trabalho. E dessa forma, porque eles decidiram isso, eles são responsáveis também e responsabilizados pelos resultados, né? Dessa forma, a gente gera um produto cada vez melhor. Por isso, até aproveitando um pouco daquele outro princípio, confiança no time. Isso é muito importante. E o último princípio: em intervalos regulares, a equipe para o que estiver fazendo, reflete como se tornar cada vez mais eficaz e então refina e ajusta o seu comportamento de acordo. Esse daqui é o que eu falei, né? É muito importante que as equipes parem o que estão fazendo. Parar a produção. O desenvolvedor para, o analista para, o gerente para, se reúne ali por uma hora que seja, fala assim: poxa, mas isso vai custar muito caro para o meu projeto, parar uma hora a equipe toda. Se a equipe está fazendo aquilo para se tornar mais eficiente, mais eficaz, fazer a coisa certa, do jeito certo, eliminando os vícios ruins da equipe, porque ela está refletindo aquilo que ela pode melhorar, aquela uma hora se torna muito barato, porque a equipe acaba se tornando cada vez mais produtiva, cada vez melhor. Para se tornar cada vez mais efetiva, a equipe regularmente inspeciona suas formas de trabalho. Ela vai identificando ali aqueles seus pontos de melhoria e vai se adaptando de acordo, promovendo essa melhoria incremental, ou seja, cada vez que eu faço uma nova reunião de reflexão, de retrospectiva, vão ter vários nomezinhos aqui, nós vamos falar sobre eles, a equipe vai melhorando os seus próprios processos de trabalho. E é importante, né, que à medida que está realizando essas reuniões, a equipe para o que está fazendo. Não adianta fazer essa reunião enquanto tem um desenvolvedor lá trabalhando. É importante ouvir dele, por exemplo, inclusive, de que ele está sobrecarregado e que você pode trabalhar melhor a produtividade dele sem sobrecarregá-lo, né? Então, dessas reuniões surgem grandes ideias, grandes pontos de melhoria e que a equipe produz muito mais. Como eu disse, eu tenho 8 equipes, eu faço 8 reuniões de reflexão, de retrospectiva a cada 15 dias, né? Hoje eles mesmos já fazem essa reunião sem depender muito de mim e eu vou ajudando eles nos planos de ações para que as melhorias sejam de fato produzidas. Dessa forma, agora a gente completou aqui os 12 princípios da agilidade, né? São princípios que a gente deve seguir, são princípios que valem a pena seguir. Nós falamos aqui hoje de excelência técnica, falamos de simplicidade, nós falamos de auto-organização e dessa reflexão dos times. Agora que nós já sabemos todos os 4 valores e os 12 princípios que nós discutimos, falamos bem aqui nas últimas 4 aulas, nós vamos falar de algumas ferramentas, nós vamos falar das principais ferramentas de mercado, né? E aí como que elas são aplicadas e que resultado a gente consegue obter a partir disso, ok? Na próxima aula,
Nós já vamos fazer primeiro uma comparação, né, entre o modelo cascata com o modelo ágil, ok? Nós vamos falar um pouco desse mindset agile, nós vamos falar um pouco desse comando em controle e das principais ferramentas de agilidade no mercado atualmente. Por que é importante agora fazer isso? Agora que você tem toda a teoria, nós vamos fazer esse contraponto, nós vamos realmente colocar um de um lado, outro de outro, pontos positivos e pontos negativos de cada um, e depois nós vamos entrar nas ferramentas. Vocês vão entender que agora vocês vão ter tudo, né? Os ingredientes, as ferramentas e tudo que você precisa para poder preparar o seu material. Eu aguardo vocês na próxima aula e até mais.